Título 2: A teoria sexual. Com esta descoberta, a teoria do trauma foi resolvida e encerrada. Em seu lugar, porém, ficou a pergunta acerca do conflito erótico, o qual, como o nosso exemplo mostra, contém uma multiplicidade de elementos anormais, não podendo ser comparada à primeira vista com um conflito erótico habitual. O que é peculiarmente espantoso e quase inacreditável é que na paciente só a atitude era consciente, enquanto que a paixão real permanecia oculta a seus próprios olhos. Neste caso, por certo, é fora de dúvida que a relação erótica real permanecia obscura, ao passo que a atitude dominava amplamente o campo da consciência. Se formularmos teoricamente tais fatos, chegaremos ao seguinte princípio: há uma neurose, duas tendências em rigorosa oposição, sendo que uma delas, pelo menos, é inconsciente. Contra esta formulação, pode-se argumentar que ela parece talhada para este caso individual, não possuindo, portanto, uma validez geral. Talvez haja uma tendência de aceitar-se tal objeção, porque ninguém pode concordar facilmente com o fato de que o conflito erótico constitua algo de mais amplo. A tendência será de considerá-lo como um tema que pertence ao romance, a algo de aleatório. Mas isto não corresponde à verdade, uma vez que os dramas mais impressionantes e os mais excêntricos não são desempenhados no teatro, mas no coração dos homens comuns, pelos quais passamos sem prestar atenção, e que no máximo mostram ao mundo, através de um colapso nervoso, as batalhas que se desferem em seu íntimo. Além disso, o que é mais difícil para a compreensão dos leigos é que, em geral, os doentes não têm qualquer pressentimento da batalha que se trava em seu inconsciente. Se considerarmos, no entanto, o número de homens que nada sabem acerca de si mesmos, não devemos nos admirar de que também haja os que nada pressintam acerca de seus verdadeiros conflitos. Se o leitor estiver inclinado a admitir a possível resistência de conflitos patogênicos, eventualmente oriundos do inconsciente, então protestará contra o fato de que se trata de um conflito erótico, e se for propenso ao nervosismo, poderá irritar-se contra este absurdo aparente, pois fomos acostumados pela educação recebida em casa e na escola a persignar 3 vezes diante de palavras tais como erótico e sexual. Consequentemente, pensamos que não há nada disso, ou que pelo menos se trata de algo raro ou longínquo. E, no entanto, os conflitos neuróticos daí procedem em primeiro lugar. O processo da cultura consiste, como se sabe, numa subjugação progressiva do animal no homem. É um processo de domesticação que não pode ser levado a cabo sem que haja revolta por parte da natureza
animal que tem sede de liberdade. De vez em quando ocorre como que um estado de furor na humanidade, constrangida pela atuação da cultura. A antiguidade experimentou-o nas ondas de orgias dionisíacas que vinham do Oriente e que se tornaram um ingrediente essencial e característico da cultura antiga. Esse espírito contribuiu apreciavelmente para o desenvolvimento do ideal estoico do ascetismo nas inúmeras seitas e escolas filosóficas do último século antes de Cristo. Foi ele que produziu, a partir do caos politeístico dessa época, as religiões gêmeas do mitraísmo e do cristianismo. Uma segunda onda de furor dionisíaco varreu o Ocidente no Renascimento. É difícil julgar o espírito do tempo a que pertencemos, mas se observarmos os caminhos da arte, do estilo e do gosto geral, e também o que os homens leem e escrevem, que sociedades fundam, quais as questões que estão na ordem do dia e contra o que combatem os filisteus, então encontraremos no longo catálogo de nossas questões sociais presentes, e não em último lugar a chamada questão sexual. Esta é discutida por homens e mulheres que debatem a moral sexual vigente e que procuram anular o peso da culpa moral acumulada sobre Eros pelos séculos passados. É impossível negar simplesmente a existência de tais esforços ou condená-los como injustificáveis. Eles existem e têm por isso mesmo um motivo suficiente. É mais interessante e proveitoso investigar lentamente os fundamentos deste movimento contemporâneo do que engrossar o coro das carpideiras da moralidade que profetizam num êxtase histérico a decadência moral da humanidade. Os moralistas têm o privilégio de não confiar em Deus, como se acreditassem que as esplêndidas árvores da humanidade só pudessem prosperar graças ao cuidado de serem podadas, atadas e dispostas em fileiras, ignorando que o Pai Sol e a Mãe Terra permitem que ela cresça para sua alegria, segundo leis mais profundas e sábias. As pessoas mais lúcidas sabem que atualmente se propõe uma questão sexual. O desenvolvimento rápido das cidades com a especialização da mão de obra acarretou uma extraordinária divisão de trabalho, a industrialização crescente da região rural. O sentimento cada vez maior de insegurança priva os homens de muitas oportunidades de descarregar suas energias afetivas. A atividade periódica e rítmica do camponês lhe proporciona satisfações inconscientes por causa de seu conteúdo simbólico. O operador fabril e o empregado de escritório não conhecem e jamais poderão desfrutar de tais satisfações. A vida mergulhada na natureza, os belos momentos em que o camponês, como o Senhor que faz frutificar a terra,
mergulha o arado no solo e, com um gesto de rei, espalha as sementes para a futura colheita, o medo legítimo do poder destrutivo dos elementos, a alegria pela fecundidade de sua esposa gerando filhos e filhas que também significam um acréscimo da força de trabalho e um bem-estar maior, de tudo isto fomos privados, nós homens da cidade, trabalhadores mecanizados. Não começa a faltar-nos a mais natural e bela das satisfações, a colheita de nossa própria semeadura e a bênção dos filhos que olhamos com uma alegria simples? Os casamentos onde não florescem todas as artes da alcova podem ser contados nos dedos. Não representará isto uma primeira despedida das alegrias que a mãe natureza ofereceu a seus filhos primogênitos, onde poderá prosperar a alegria? E os homens se esgueiram rumo ao trabalho. Observe os rostos dos homens no ônibus às 7h30 da manhã. Uma fábrica à sua rodinha, outro escreve coisas que não interessam. Não admira que quase todos pertençam a tantos clubes quantos são os dias da semana, ou que haja pequenas sociedades para mulheres, onde elas podem dedicar-se ao herói do momento. Há também aquela vaga nostalgia que os homens afogam no restaurante, zum Vorsinn, com muito palavrório e uns goles de cerveja. A estas fontes de descontentamento acrescenta-se uma dificuldade interior e mais grave. A natureza abasteceu os homens indefesos e desarmados com uma grande reserva de energia a fim de torná-los capazes não só de suportar passivamente os perigos da existência, mas também de vencê-los. A mãe natureza equipou seu filho para enfrentar tremendas privações e estabeleceu o delicioso prêmio para o vencedor, prêmio ao qual Schopenhauer se refere ao afirmar que a felicidade não é mais do que a extinção da infelicidade. Via de regra, somos protegidos eventualmente contra essas necessidades vitais imediatas que nos afligem e por isso somos tentados todos os dias. O animal humano sempre viceja quando não é premido pela dura necessidade. Seremos realmente atrevidos? Em que festas orgiásticas gastamos o supevate de nossa força vital? Nossas concepções morais não permitem uma tal escapatória. Enumeramos as diversas fontes das quais mana a insatisfação que nos atinge a renúncia de gerar e dar à luz, tendo sido providos pela natureza de uma grande quantidade de energia, a monotonia do trabalho especializado que exclui o interesse pelo seu conteúdo e, finalmente, a poupança de energia por causa da segurança de nossa vida contra a guerra, a anarquia, o roubo, as epidemias, a mortalidade de crianças e mulheres. Tudo isto resulta numa soma de energias livres que devem necessariamente ser desafogadas. De que modo, porém? São relativamente poucos
os que, através de esportes arriscados, criam para si mesmos os perigos quase naturais da vida, a maioria é compelida a criar para si mesma um equivalente das dificuldades da existência através do álcool, da caça ao dinheiro, da embriaguez mórbida, de cumprir o dever do esgotamento pelo trabalho, a fim de escapar a um represamento ameaçador de energia que poderia forçar uma saída insensata. Tudo isso faz com que se coloque hoje a questão sexual. A energia poderia ser liberada por este caminho, como foi desde a antiguidade, para fins de segurança e sustento. Nestas circunstâncias se reproduzem não só os coelhos, como também os homens, mediante a pilhéria destes caprichos da natureza. Eles têm que sofrer tal pilhéria, uma vez que, por causa de suas concepções moralistas, se encurralam numa gaiola estreita, cuja perigosa exiguidade não é sentida até que a necessidade amarga a torne mais estreita. Para o homem da cidade, o espaço já se tornou muito restrito. A tentação o cerca, seduzindo-o como um caftan invisível que sussurra os segredos preservativos que protegem ou evitam as consequências. Mas por que deve haver restrição moral? Será por alguma coisa que ultrapassa a consideração religiosa de um Deus rancoroso, deixando de lado o fato da descrença cada vez maior? Um homem de fé deveria perguntar a si mesmo tranquilamente se, no caso de ser Deus, puniria uma diabrura erótica de Joãozinho e Maria com a danação eterna. Tais ideias não são mais compatíveis com nossa concepção decente de Deus. Nosso Deus é demasiado tolerante para fazer um estardalhaço, por isso patifaria e hipocrisia são 1000 vezes mais graves. Assim é que a moralidade sexual, algo ascética e principalmente dissimulada de nosso tempo, é desprovida de qualquer fundamento real. Será que poderíamos afirmar que estamos protegidos contra todas as diabruras por nossa sabedoria superior ou pela visão da nulidade do comportamento humano? Infelizmente, estamos longe disso. Pelo contrário, a questão tradicional mantém-nos agrilhoados e a covardia e a irreflexão fazem o rebanho continuar o trote nessa vereda. O inconsciente do homem possui um faro apurado para o espírito do tempo. Ele adivinha suas possibilidades e sente no íntimo a insegurança dos fundamentos da moral presente, que não é mais apoiada por uma convicção religiosa viva. Aqui se origina grande parte dos conflitos éticos de nosso tempo. O impulso de liberdade colide com as barreiras frouxas da moralidade.
Os homens estão em tentação, eles querem e não querem, e porque não querem e não podem imaginar o que na realidade desejam, o conflito é principalmente inconsciente e daí procede a neurose. Esta, como podemos ver, é intimamente ligada ao problema de nosso tempo, representando verdadeiramente a tentativa malograda do indivíduo resolver em si mesmo o problema geral. A neurose é um estado de desunião consigo mesmo. O motivo desta desunião, na maioria das pessoas, consiste no fato de que a consciência deseja manter seu ideal moral, enquanto o inconsciente luta por um ideal imoral, no sentido convencional, que a consciência constantemente tenta negar. Indivíduos deste tipo pretendem ser mais decentes do que realmente são. O conflito, no entanto, pode ser o oposto. Há pessoas aparentemente muito indecorosas que não opõem a menor restrição a si mesmas, sendo isto, no entanto, uma posse de perversidade, uma vez que abrigam, no fundo, o lado moral que caiu no inconsciente, analogamente ao caso do indivíduo decente, que abriga no inconsciente o lado indecente. Os extremos devem, por isso, ser evitados tanto quanto possível, pois sempre despertam a suspeita de seu oposto. Esta discussão geral foi necessária para o esclarecimento do conceito de conflito erótico. Este é o ponto nodal de toda concepção da neurose. Podemos agora discutir, em primeiro lugar, a técnica da psicanálise e, em segundo, o problema da terapia. Esta última questão leva-nos ao exame de uma série de particularidades e de uma casuística difícil que ultrapassa os limites desta breve introdução. Contentemo-nos por ora com este olhar lançado sobre a técnica da psicanálise. A questão acerca desta técnica propõe-se do seguinte modo: de que maneira é possível chegar ao inconsciente do paciente pelo caminho mais curto e que também seja o melhor? O método inicial foi o hipnotismo. Interrogava-se o paciente em estado de concentração hipnótica, ou então se estudava a produção espontânea de suas fantasias durante esse estado. Tal método ainda é empregado ocasionalmente, comparado, porém, com a técnica atual, é demasiado primitivo e, portanto, insatisfatório. Um segundo método foi criado na Clínica Psiquiátrica de Zurique, o chamado método de associação, cujo valor é principalmente teórico experimental. Ele proporciona uma compreensão extensa, mas superficial do conflito inconsciente, entre parênteses, complexo. O método mais penetrante é o da análise do sonho descoberto por Freud. Pode-se dizer do sonho que é a pedra rejeitada pelos construtores que se tornou a pedra
angular. O sonho, esse produto fugaz e modesto da nossa psique, desfruta, em nossa época, de um profundo desprezo. Antigamente era considerado como um sinal anunciador do destino, como um portador de presságios, um mensageiro dos deuses, cujo caráter podia ser consolador. Agora o encaramos como um mensageiro do inconsciente que deve revelar-nos os segredos escondidos pela consciência, o que ele realiza com surpreendente eficiência através da pesquisa analítica do sonho. Verificou-se que este último, tal como se apresenta, é apenas a fachada que oculta o interior da casa. Entretanto, se observarmos determinadas regras técnicas, permitindo que o sonhador fale sobre as particularidades de seu sonho, logo suas ideias se concentrarão num certo sentido, configurando determinados temas. Estes parecem ter um significado pessoal que não se presumiria inicialmente através do sonho, mas, como mostra uma cuidadosa comparação, ele mantém uma relação simbólica extremamente delicada e minuciosa com a fachada do sonho. Este complexo particular de ideias no qual se unem todos os elos do sonho é o conflito buscado, ou melhor, uma variação do mesmo condicionado pelas circunstâncias. Os elementos penosos do conflito são assim de tal modo escondidos ou dissolvidos que se pode falar de uma realização de desejo. Devemos, porém, acrescentar que os desejos realizados no sonho não parecem ser nossos, pelo contrário, parecem justamente opor-se a eles. Assim, por exemplo, uma filha ama ternamente a mãe e sonha com grande angústia que esta morreu. Em tais sonhos não parece haver qualquer realização de desejo. Eles são inumeráveis, representando uma pedra de tropeço à nossa crítica erudita, uma vez que não faculta incredibile dictu a distinção entre o conteúdo latente do sonho e o declarado. Devemos precaver-nos contra este erro. O conflito armado no sonho é inconsciente, assim como o desejo de uma solução. A sonhadora deseja efetivamente que sua mãe se afaste. Na linguagem do inconsciente, isto significa o desejo de sua morte. Sabemos então que há no inconsciente um certo compartimento que contém tudo o que se passa além das reminiscências e lembranças, inclusive todos os impulsos instintivos da infância que não encontram aplicação na vida adulta, isto é, uma série de desejos egoístas infantis. Pode-se dizer que a maioria dos elementos provenientes do inconsciente possui, em primeiro lugar, um caráter infantil. Assim, por exemplo, este desejo particularmente ingênuo, abre aspas, quando mamãe morrer, você vai casar comigo, não é, papai? Fecha aspas.
A expressão deste desejo infantil é um substitutivo, neste caso, de um desejo recente de casar-se da sonhadora, desejo penoso cujos motivos ainda estão por ser descobertos. A ideia do casamento, ou melhor, a seriedade da intenção correspondente a ela foi reprimida no inconsciente, como se costuma dizer, exprimindo-se depois de um modo necessariamente infantil, uma vez que o material disponível do inconsciente consiste em grande parte de reminiscências infantis. As novas pesquisas da Escola de Zurique constataram que tais reminiscências não são apenas infantis, elas ultrapassam também o limite do indivíduo como memórias da raça. Não é este o lugar adequado para esclarecer, através de muitos exemplos, o domínio extraordinariamente complicado da análise do sonho. Devemos contentar-nos, portanto, com os resultados da pesquisa. Os sonhos são o substitutivo simbólico dos desejos importantes para o indivíduo, que não foram satisfeitos durante o dia, sendo então reprimidos. Em contraposição à atitude moral dominante estão os desejos insuficientemente reconhecidos, realizados simbolicamente no sonho e que, via de regra, são eróticos. Por isso, não é aconselhável contar os sonhos para alguém que deles tem um conhecimento adequado, pois sua simbologia é muitas vezes transparente para os que conhecem suas regras. Os mais claros quanto a isso são os sonhos frequentes de medo que, em geral, simbolizam fortes desejos eróticos. O sonho é feito de detalhes aparentemente pueris que despertam uma impressão de algo ridículo, ou então é de tal modo incompreensível em sua superfície a ponto de deixar-nos desorientados. Por isso devemos sempre superar em nós mesmos uma certa resistência antes de conseguirmos desatar seu enredo complicado através de um trabalho paciente. Quando penetramos no verdadeiro sentido de um sonho, mergulhamos profundamente no segredo do sonhador e descobrimos com espanto que seu aparente absurdo é significativo ao mais alto grau e sua linguagem fala apenas das coisas extraordinariamente importantes e sérias da alma. Tal descoberta faz-nos sentir mais respeito pela velha superstição de que os sonhos têm um significativo desconhecido até agora pela corrente racionalista do nosso tempo. Como diz Freud, a análise do sonho é a via régia que leva ao inconsciente. Ela conduz-nos aos segredos mais profundos da personalidade, sendo, portanto, um instrumento inestimável nas mãos do médico e educador da alma. Os opositores deste método baseiam-se em argumentos que, em geral, deixando de lado as correntes subterrâneas dos pressupostos pessoais, derivam principalmente da tendência escolástica do pensamento erudito, ainda bastante forte em nossos dias.
A análise dos sonhos descobre impiedosamente a falsa moral e as pretensões hipócritas do homem, revelando-lhe o outro lado de seu caráter sob uma luz crua. Não admira, pois, que muitos se sintam apanhados de boca na botija. Lembro-me sempre, relativamente a isto, da admirável estátua do prazer da Catedral de Basileia, exibindo seu doce sorriso arcaico, mas com o traseiro coberto de sapos e serpentes. A análise do sonho dá volta às coisas, revelando outro lado. É difícil contestar o valor ético desta correção da realidade. A operação, extremamente penosa, mas também é útil, exigindo muito do médico e do paciente. A psicanálise, enquanto técnica terapêutica, consiste principalmente em reunir inúmeras análises de sonhos. No decorrer do tratamento, os sonhos fazem emergir a imundície do inconsciente a fim de expô-la à força curativa da luz diurna, e deste modo muita coisa valiosa que se acreditava perdida é recuperada. Trata-se de uma catarse especial, semelhante à arte da parteira, da maiêutica socrática. É claro que em tais circunstâncias a psicanálise parece uma tortura para muitos indivíduos que assumem diante de si próprios uma atitude na qual acreditam com veemência, pois, de acordo com o velho dito místico, dá o que tens, então receberás. Eles são chamados a abandonar, em primeiro lugar, suas ilusões mais íntimas e amadas, a fim de que algo superiormente profundo e belo possa ressurgir dentro deles em toda a sua amplitude. Só através do mistério do auto-sacrifício um homem pode encontrar-se novamente. É realmente uma velha sabedoria que vem à luz através do tratamento psicanalítico, e é particularmente curioso o fato de que tal espécie de educação psíquica se mostre necessária no ápice de nossa cultura moderna. Esta forma pedagógica pode ser comparada à técnica de Sócrates sob vários aspectos, se bem que a psicanálise penetre em profundidades bem maiores. Sempre encontramos nos doentes um conflito que se liga num determinado ponto aos grandes problemas da sociedade. Quando a análise chega a este ponto, o conflito aparentemente individual revela-se um conflito universal do seu ambiente e de sua época. A neurose, portanto, é uma tentativa individual e malograda de resolver um problema geral, mas este problema, esta questão, não é um ens per se, existindo apenas no coração dos indivíduos. A questão que mobiliza os doentes é I can't help it. A questão sexual, ou mais exatamente, o problema da moral sexual moderna, sua exigência crescente sobre a vida e a alegria vital, sobre o colorido da realidade, suporta os limites necessários que a realidade lhe impõe, mas não as barreiras arbitrárias e mal fundadas da moral presente. Esta, das profundidades da escuridão animal,
estiola o espírito criador que acende, pois o neurótico tem a alma de uma criança que suporta com dificuldade as restrições arbitrárias cujo sentido ele não reconhece. Embora procure concordar com essa moral, acaba sucumbindo a um dilaceramento profundo, a um estado de desunião consigo mesmo. Por um lado, ele quer suprimir-se e, por outro, libertar-se. A esta luta dá-se o nome de neurose. Se tal conflito fosse claramente conscientizado, sintomas neuróticos não se formariam. Estes aparecem quando não encaramos o outro lado da nossa natureza e a urgência de seus problemas. Nestas circunstâncias, os sintomas se manifestam e ajudam a exprimir o lado não reconhecido da psique. O sintoma é, pois, uma expressão indireta de um desejo que não se reconhece. Quando este se torna consciente, entra em conflito violento com nossas convicções morais. Como já dissemos, se este lado sombrio da psique for subtraído da compreensão consciente, o doente não poderá confrontar-se com ele, corrigi-lo, conformar-se com ele ou então renunciá-lo, pois na realidade ele não possui de forma alguma os impulsos inconscientes, expulsos da hierarquia da psique consciente. Eles se tornam complexos autônomos que podem ser postos de novo sob o controle consciente, através da análise do inconsciente. Isto não se dá sem grandes resistências. Há muitos pacientes que se vangloriam dizendo que o conflito erótico não existe para eles. Afirmam que a questão sexual é absurda, pois não possuem qualquer sexualidade. Não percebem que outras coisas de origem desconhecida lhes impedem o caminho, caprichos histéricos, enredos que fazem em relação a si mesmos e a outros, um catarro estomacal de fundo nervoso, dores aqui e acolá, irritabilidade sem motivo e todo um exército de sintomas nervosos. Aqui está o engano, pois o grande conflito dos homens cultos de hoje passa relativamente despercebido só a poucos dentre os particularmente favorecidos pela sorte. A grande maioria toma necessariamente parte neste conflito geral. A psicanálise já foi acusada de liberar no homem, felizmente, os instintos animais reprimidos, causando deste modo um dano incalculável. Esta apreensão evidencia a pouca confiança que o homem deposita na eficácia dos princípios morais modernos. Pretende-se aparentemente que só a moral possa impedir o homem de entregar-se ao desregramento. No entanto, instância reguladora muito mais atuante é a necessidade. Estabelece limites reais muito mais persuasivos do que os preceitos morais. É certo que a análise libera os instintos animais, mas não como
alguns pretendem no sentido de dar-lhes um curso desenfreado. A análise tenta conduzir esses instintos a uma aplicação superior, na medida em que isto é possível para a pessoa em questão, e uma vez que haja uma existência de sublimação. Consequentemente, em todas as circunstâncias há vantagem em ter plena posse da própria personalidade. Se assim não for, suas partes reprimidas perturbarão outras etapas do caminho e não em pontos sem importância. Perturbarão justamente os pontos em que, se for mais sensitivo, tal verme sempre rói o cerne. Portanto, em lugar de combater-se a si próprio, é melhor aprender a carregar o próprio fardo, não apenas tentando elaborar inutilmente as dificuldades internas sob a forma de fantasias, mas colocando-as nas vivências reais. Deste modo, o indivíduo evitará viver e consumir-se somente em lutas inúteis. Se os homens fossem educados no sentido de ver o lado sombrio de sua natureza, provavelmente aprenderiam a compreender e a amar verdadeiramente os seus semelhantes. Um pouco menos de hipocrisia e um pouco mais de tolerância em relação a si mesmo só podem dar bons resultados em relação ao próximo, pois o homem tem uma inclinação nítida para transferir aos seus semelhantes a injustiça e a violência que exerce sobre a sua própria natureza. A ligação do conflito individual com o problema geral coletivo estende o âmbito da psicanálise além do círculo restrito de uma simples terapia médica. A psicanálise proporciona ao paciente uma sabedoria devida baseada num conhecimento empírico que lhe dá, ao lado do conhecimento do seu próprio ser, as possibilidades de adaptar-se a esta ordem de coisas. Não podemos detalhar aqui em que consistem estas diversas formas de conhecimento. É difícil também, a partir da literatura até agora apresentada, construir uma imagem adequada da análise, uma vez que ainda não foi publicado nada de suficientemente satisfatório no tocante a uma técnica de análise mais profunda. Neste domínio, grandes problemas estão ainda à espera de uma solução satisfatória. Infelizmente, é pequeno o número de pesquisadores científicos, pois a maioria conserva ainda muitos preconceitos para que possam colaborar nessa importante obra. Todas essas manifestações estranhas e maravilhosas que se agrupam em torno da psicanálise segundo os princípios psicanalíticos fazem supor que ocorrerá algo de muito significativo neste campo, trazendo ao público letrado, como habitualmente, em primeiro lugar, a defesa dos mais vivos afetos